Dr. Bruno é médico da família e comunidade, também atua como preceptor no programa de residência médica de família e comunidade interno da FAMECA, na cidade de Catanduva, São Paulo. Devido à sua área de atuação generalista e focado no bem-estar dos pacientes, Dr. Bruno possui uma vasta experiência no manejo de produtos de cannabis nas mais diversas situações e nas fases de cuidado com o paciente. Eu que o diga, né, doutor? Atuando como consultor em cannabis desde 2019. Com vocês, o doutor Bruno. Pelo menos a gente fazer uma breve aqui apresentação, doutor. Não, tá perfeito. Tá perfeito. Gente, então hoje a gente está aqui nesse evento tão especial. Eu achei essa iniciativa da Indeov muito genuína, de realmente trazer informação para os profissionais que querem prescrever ou que já prescrevem cannabis. Então agradeço muito o convite e é para isso que a gente está aqui, para realmente disseminar informação e levar conhecimento para mais e mais pessoas. Porque a gente atingindo um profissional, ele tem capacidade de atingir um número enorme de famílias, pacientes que vão repassar essas informações adiante, para que a gente saia de uma situação em que ainda há muita desinformação, muito preconceito, muitas dificuldades quando a gente vai falar de cannabis. Quando eu coloco o cannabis no meu Instagram, diminui totalmente o meu alcance. Então, isso é inaceitável, porque a gente fala hoje de cannabis como tratamento. Claro que existe o uso recreativo, né? Mas a gente está aqui para trazer informação em saúde, tá? Então, como já falaram, eu sou médico de família e comunidade, né? Me formei tanto como médico quanto a residência pela Uniara, em Araraquara, aqui no interior de São Paulo. E hoje estou atuando aqui em Catanduva como preceptor da residência de medicina de família e comunidade, do 6º ano do internato no estágio em medicina de família e comunidade e também como docente da FAMECA. Tá? Sou prescritor de cannabis desde 2019, já fazem 3 anos aí, desde que eu tive meu primeiro contato como prescritor, mas essa história começou um pouco antes. Quando eu estava na minha graduação, lá em 2016, eu tive uma experiência no consultório na rua, no Rio de Janeiro. Fiquei 20 dias fazendo estágio na comunidade do Jacarezinho, onde a gente atendia a população que vivia marginalizada nas ruas, né? Então, a gente viu muitas situações assim, em que a gente tinha pessoas que mal tinham onde morar, ou, na verdade, não tinham onde morar e deram um jeitinho, né, de se proteger pelo menos da chuva, de alguma coisa assim, não tinham o que comer, não tinham forças para andar porque estavam desnutridas ou com alguma patologia que nem diagnóstico tinha e nunca foi atendida, que onde seria atendida, né? Uma pessoa em situação de rua, às vezes, não tem nem essa opção, ele não entende muito bem onde ele deve ir, ele é negado em vários serviços, né? E lá eu tive o primeiro contato, por mais que de uma forma um pouco diferente do que eu tenho mais na prática hoje, com a cannabis com finalidade terapêutica. Lá eu vi muita fazer uso de drogas ilícitas, pesadas, então cocaína, crack, solventes. Ansioso, eu tenho mais vontade de usar cocaína, vou lá, uso cocaína, e aí acaba que o paciente se coloca em risco cardiovascular mais aumentado, chega na família e fica mais agressivo, fica mais agitado, fica mais ansioso. E aí a gente escrevia no prontuário, isso que eu achava o máximo, que o consultório na rua dava essa liberdade, que a gente podia escrever no prontuário, e inclusive em receita, falando para o paciente. Em momentos de nervosismo e ansiedade, fazer o uso de cannabis ao invés de cocaína, ao invés de crack. Por quê? O risco para ele seria muito menor, não existe risco de intoxicação, risco de dependência, é um risco de dependência psicológica, não química, ele não se tornaria agressivo e não colocaria a sociedade em risco também, como pegar um carro, dirigir, alguma coisa do tipo, ou brigas, etc. Então, o máximo que ia acontecer é ele ficar um pouco disfuncional, porque aquela cannabis é a cannabis encontrada por aí,
né, que tem altíssimos índices de THC. Então, a gente usava como redutor de danos e funcionava muito. Os pacientes falavam, pô, verdade, por que eu não faço isso ao invés de eu usar um estimulante potente, né, e que vai me colocar mais em risco? Então, a gente usava como substituição e melhorava muito a qualidade de vida, melhorava gastos, porque cocaína é caro, aí eles acabavam indo para o crack, né? Então, foi meu primeiro contato. Antes disso, eu tinha até um certo preconceito por algumas pessoas próximas que eram muito disfuncionais pelo uso excessivo de cannabis, com altos índices de THC. E aí, ali, me acendeu uma pulga atrás da orelha, eu fiquei um pouquinho mais interessado. Aí eu formei, fiz 2 cursos iniciais, para iniciantes mesmo, para começar a prescrição de cannabis. Fiz o uso do óleo por um tempo, depois cessei o uso. Em 2019, parece perto, mas era totalmente diferente. Minha Anvisa, por exemplo, demorou 90 dias para sair, né? E eu comecei um tratamento meu para testar a medicação antes de passar para os pacientes, e eu vi que eu tive uma melhora na ansiedade, que era o meu principal sintoma. Mas naquela época a gente ainda usava muito cannabis para epilepsia, Parkinson, autismo, e parava um pouco por ali. Você não usava muito para dor crônica, você não usava muito para ansiedade, ficava nas patologias que não deram certo com outra medicação. Hoje, a cannabis em muitas patologias não é conduta de refratariedade, então o paciente não respondeu a nada, eu vou usar cannabis. Hoje eu tenho tranquilidade de passar cannabis como primeira opção em várias patologias, desde que seja da forma correta, que é o que a gente vai tentar passar aqui hoje, e de uma forma segura para cada caso individualizado. Então, assim, só para a gente ter um cronograma da aula, primeiro eu vou falar bem rápido sobre os transtornos ansiosos. Eu acredito que quem está aqui já sabe bastante sobre o assunto. Não vou ficar perdendo muito tempo aqui, porque a gente tem muito para falar das outras partes, tá? Primeiro, as bases neurais da ansiedade, isso vai ser muito importante para a gente fazer um link depois e ver onde que o sistema endocannabinoide vai atuar, para ter uma plausibilidade bioquímica mesmo, para a gente realmente falar, faz sentido isso, entendi como funciona, entendi porque é eficaz, né? E como que a gente vai usar o nosso sistema endocannabinoide, como ele vai funcionar para regular esses sintomas ansiosos. Aí depois do nosso sistema endocannabinoide, que a gente tem dentro da gente, a gente vai falar um pouquinho sobre os fitocannabinoides, que são a forma que a gente encontra de suplementar esse sistema endocannabinoide. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre os efeitos colaterais, sobre a prática clínica, então dá realmente algumas diretrizes de como fazer a prescrição, apesar que durante a aula a gente já vai conversando bastante, fazer uma apresentação de um caso clínico e depois a gente abre para dúvidas para a gente poder realmente conversar e para que vocês saiam sem dúvidas da aula. Então, primeiro lembrar que a ansiedade é uma reação emocional normal e adaptativa a certas situações da vida. Então, eu estar ansioso antes dessa apresentação é normal, tá? É normal, faz parte. Se eu estiver correndo de um leão, eu tenho que ficar ansioso, faz parte. Então, a gente tem o quê? Uma ansiedade muito baixa, um nível de ansiedade baixa, ele também gera um comportamento pouco produtivo. Então, aqui a gente tem desempenho, aqui a gente tem ansiedade. Se a gente tem pouquíssima ansiedade, a gente tem um desempenho baixo. É aquela pessoa que cai o mundo, ela está olhando para o alto, é o Pedro Scooby, né, da vida aí. Está olhando, não está nem entendendo o que está acontecendo. E com o aumento da ansiedade, a gente chega num ponto em que há o desempenho ótimo, o melhor desempenho, que é quando você fica o mais produtivo possível, tá? Porém, a partir desse ponto ótimo, o aumento da ansiedade gera um declínio do seu desempenho, chegando ao ponto da pessoa ficar paralisada e não conseguir vir dar aula aqui para vocês, por exemplo. Fiquei travado, não consigo falar, não consigo fazer nada, ou não consigo sair de casa, que seria, por exemplo, uma agorafobia, num transtorno de pânico. Não tem que ir embora, acabou para mim, entendeu? A pessoa fica realmente paralisada. Então, a ansiedade não é ruim. A ansiedade em excesso é ruim. Tá? A gente vai considerar a ansiedade patológica quando a intensidade
ou a frequência da resposta não corresponde à situação que desencadeia. Então, eu estou sozinho na minha casa e vem uma ansiedade absurda, do nada, sem um objeto definido, que seria o próximo tópico aí. Ou eu tenho uma situação ansiosa, mas eu fico muito pior. Me gera ansiedade demais, eu não consigo ter um desempenho ok, pelo menos. Então, a grosso modo, quando trouxer prejuízo ao indivíduo, a gente vai considerar essa ansiedade patológica. Eu vou tratar todo mundo que tem um certo prejuízo? Não. Esse prejuízo tem que ser significante para o paciente, tem que ser frequente. Não adianta ele ter, tive uma crise de ansiedade, 6 meses depois tive outra. Vou usar a medicação a vida toda? Não, calma aí. A gente vai pesando. Por isso que a gente tem, por exemplo, os critérios do DSM-5. Eu não vou chegar a colocar os critérios aqui por um simples motivo. Tem pacientes que não fecham critérios, mas que mesmo assim o prejuízo é muito grande e ele vai precisar do tratamento. Por exemplo, tem pacientes que estão há 3 meses ansiosos pelo DSM. Para uma ansiedade generalizada, a gente teria que ter 6 meses de sintomas. Está há 3 meses e ele não consegue sair de casa para ir no emprego, entendeu? Ele está com medo de sair de casa, medo de tudo, medo de se reunir com os amigos. Então, ele está muito disfuncional. Esse já precisa de tratamento. Pode ser medicamentoso ou pode ser com as outras armas que a gente tem, que são muito importantes, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Por que é importante a gente falar de ansiedade? Acho que nem preciso falar do pessoal que está assistindo aqui, deve ter uma boa porcentagem que é ansiosa. Por quê? Médico é muito ansioso, mas porque a população em geral é muito ansiosa, né? Então, os transtornos ansiosos são os mais prevalentes de todos os transtornos psiquiátricos. E o Brasil é o país com o maior número de ansiosos no mundo. Então, além de algo que gera muita preocupação para a gente, isso, né, esse nível elevado de ansiosos no país, isso reflete muito nossa questão política, nossa questão financeira, desemprego e todas as outras esferas, né? Mas também abre margem para um campo de atuação muito importante para quem quer se destacar nesse meio. Você se especializar em tratamento de ansiedade, ou ser muito bom em ansiedade, vai te dar um retorno legal em consultório, em atividades e tudo mais. Acomete mais de 10 a 15% da população brasileira, segundo a OMS. Antes da pandemia era 9,3%, aí eles soltaram uma nota falando que aumentou em torno de 2,5%. Então, a gente tem entre 10 e 15% da população brasileira sendo portadora de algum transtorno ansioso, sendo mais comum em mulheres, próximo a 2:1. Nem sempre isso é real. A questão é que o homem, às vezes, demora para procurar atendimento, para procurar ajuda, principalmente quando se trata de saúde mental. Tem toda aquela questão da masculinidade, tem que prover o domicílio, a casa, que não faz sentido hoje em dia, mas existe ainda essa ideia na cabeça de muita gente. E eles acabam não procurando serviço. Então, eles têm ansiedade, descontam em álcool, descontam em medicação que eles pegam do colega, que eles encontram por aí, e não acabam procurando atendimento. Tá? Então, isso é meio questionável, mas todo transtorno ansioso, depressivo, acaba sendo mais frequente em mulher. E isso fica evidenciado pelo número de estudos envolvendo a ansiedade. A gente vê aqui um aumento muito grande nos últimos anos, né? Muito expressivo de 2019 a 2022, que foi quando a gente teve a pandemia, né? Olha, 2021, 2019 aqui, 2020, 2021, 2022 ainda estamos cedo, né? Mas 2021, o nível de ansiedade, com toda aquela questão da vacina e tudo mais, Covid, o quanto que piorou, tá? Então, quando a gente fala de transtornos ansiosos, claro que a ansiedade generalizada é a queridinha e também a odiada, né? Daqui é a mais conhecida, a mais recorrente, a mais prevalente. Mas a gente tem outros transtornos de ansiedade, transtorno de ansiedade da separação, mutismo seletivo, fobias específicas, fobia social, transtorno de pânico, agorafobia, ansiedade induzida por substância, transtorno de estresse pós-traumático e por aí vai, né? O que a gente vai falar aqui hoje diz respeito a sintomas ansiosos. Então, controlando sintomas ansiosos, a gente consegue atuar na maioria desses quadros aqui, tá? Mas vai ser um pouquinho mais específico para ansiedade generalizada, talvez um pouquinho para pânico também.
Importante frisar, por que a gente está fazendo uma aula diferente, uma terapia alternativa, né? Uma aula sobre esse assunto? Porque o que a gente tem hoje não funciona para todo mundo. A gente tem diversos estudos falando que as farmacoterapias que a gente tem hoje têm efeitos adversos, isso é nítido, né? E uma eficácia em torno de 40% a 60% dos pacientes, com a maioria falhando em ter a remissão completa do quadro. Então, a gente precisa de mais alternativas. As alternativas que a gente tem não são eficazes para todo mundo. Tá? Claro que aqui está falando de farmacoterapia, né? Não está falando das outras abordagens. Quando a gente soma a farmacoterapia e as mudanças de estilo de vida, a gente tem uma melhora mais importante, mas não é devido à medicação. Então, a gente precisa buscar outras opções, né? Beleza. Então, vamos falar um pouquinho de base neurofisiológica. Tá? Essa parte pode ser um pouquinho chata, mas a gente tem que relembrar, porque a gente acaba esquecendo de ver isso lá no primeiro e segundo ano de faculdade, a não ser que alguém tenha visto na residência ou em estudos por conta, mas a gente acaba deixando de lado, né? A parte anatômica e bioquímica das coisas, fisiológica das coisas. Então, a gente tem o córtex pré-frontal, que vai receber uma mensagem que o indivíduo está observando, receber uma situação, né? E vai enviar um estímulo para a amígdala, tá? Que faz parte do sistema límbico. Depois vai ter uma fotinho sobre esse sistema, tá? Então, vai enviar uma mensagem para a amígdala que vai classificar esse estímulo recebido. Então, vai, por exemplo, o córtex pré-frontal identificou que é uma situação ameaçadora, a amígdala vai classificar como ameaçadora e vai sinalizar para vários lugares, mas principalmente para a matéria cinzenta periaquedutal, que vai selecionar quais reações comportamentais a gente vai ter frente a isso. E para o hipotálamo, induzindo, se for uma situação estressante, uma secreção de CRH que vai atuar sobre a hipófise, estimulando a produção de ACTH, que vai atuar sobre as adrenais, estimulando a produção de cortisol, noradrenalina e adrenalina. Então, a gente tem aqui o córtex pré-frontal e o sistema límbico, né, com amígdala, hipocampo, hipotálamo, hipófise. E olha que interessante, esse esquema já mostra os dois neurotransmissores muito importantes na ansiedade. O glutamato, que é responsável pela... e a amígdala, o sistema límbico, tá? E os neurônios GABAérgicos, que vão ser muito importantes. A gente já vai falar um pouquinho melhor. E a gente vê que existem receptores CB1, que é o tálamo, o hipocampo e tudo mais. Então, beleza. A gente já tem a parte anatômica construída, né? Quem vai desempenhar qual papel. Agora a gente vai para a parte dos neurotransmissores e dos hormônios. A gente tem o primeiro neurotransmissor muito importante, é o GABA, tá? Que é produzido a partir do glutamato. Então, o córtex pré-frontal sinaliza com glutamato e numa resposta adequada, fisiológica, a gente tem a conversão de parte desse glutamato em GABA, sendo responsável pelo relaxamento, pelo sono e por regular a excitação. Os neurônios GABAérgicos são onde, por exemplo, agem os benzodiazepínicos, o álcool e alguns anestésicos. Então, essas substâncias atuam em receptores GABA e estimulam que haja um relaxamento, um sono, uma redução de excitação. Por isso que, de forma aguda, a gente tem esses efeitos com essas medicações. O problema, por exemplo, de benzo e álcool são o uso crônico. Tá? O uso agudo estimula relaxamento e controla, por exemplo, uma crise de ansiedade, se o álcool não for uma dose absurda, tá? E o benzo também. E nos transtornos ansiosos? Nos transtornos ansiosos, a gente tem uma redução da produção de GABA, da quantidade de GABA disponível. E a gente tem, como a gente tem menos GABA, quer dizer que foi menos glutamato convertido em GABA. Então, o cérebro fica num estado de excitação excessiva. Tá? Quando era para ele relaxar um pouquinho mais, ele não relaxa, porque é isso que caracteriza o transtorno.
Isso acontece também, por exemplo, em epilepsia, autismo, principalmente naquelas crises de agitação do autismo. Por isso que também vai funcionar para epilepsia e autismo. São alguns outros motivos, mas inclui isso, essa justificativa. Além disso, a gente tem a noradrenalina, ou norepinefrina, né? Que principalmente transtorno de estresse pós-traumático e transtorno de pânico tem uma produção bem desregulada, tá? Ela é produzida principalmente nas adrenais, né? Mas também é produzida lá na ponte. Então, tem produção do sistema nervoso central. É o que vai gerar os sintomas cardiovasculares, mas também está envolvido em memória, concentração, controle motor, medo. Por isso que quem tem transtorno de pânico tem muita taquicardia, tem muita alteração de pressão arterial, tem muito tremor, que a gente vai justificar já já. E aí a gente tem a serotonina, que ela tem um efeito dual, na verdade, a gente fala. Até certo ponto ela tem um efeito ansiolítico, tá? Na matéria cinzenta periaquedutal. Porém, a partir de um certo nível, por exemplo, numa síndrome serotoninérgica, a gente tem um efeito ansiogênico. Então, o excesso de serotonina também não é bom. Acontece muito com quem usa estimulantes, né? Anfetaminas, MDMA. Acaba que tem um aumento excessivo da serotonina e pode desencadear uma crise de ansiedade, uma agitação psicomotora excessiva. O principal receptor envolvido é o 5-HT1A, que vai ser bem relevante lá na frente. Então, o que a gente tem a grosso modo seria GABA, noradrenalina, serotonina e glutamato. Tem dopamina, tem outras, ação colinérgica também envolvida, mas os que vão ser mais relevantes nesse momento são esses aqui. E aí esse artigo vem só para justificar o que a gente está falando e comprovar os pontos que a gente colocou. Então, no transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem um déficit de GABA, o que aumenta a neurotransmissão excitatória do glutamato. No transtorno de ansiedade generalizada, quando a gente tem estímulos emocionais negativos, a gente tem uma estimulação de estruturas límbicas que, pela presença do GABA, não estariam tão estimulados, né, como a amígdala. E aí a gente tem uma inadequação adaptativa do córtex pré-frontal. Então, você tem um estado de preocupação rigorosa e persistente ou duradoura, mais do que deveria ser. O glutamato é o neurotransmissor primário nas conexões entre o córtex pré-frontal e a amígdala. Então, é ele que vai acabar sendo responsável por essa regulação inicial. E aí, com tudo isso, com essa base neurofisiológica, a gente tem os sintomas cognitivos, então aquele pensamento de apreensão, você sempre achar que aquilo vai ter um desfecho desfavorável, ou uma sensação de tensão, irritabilidade, nervosismo, insegurança, que é bem comum nesses pacientes. Além disso, a gente vai ter manifestações somáticas, que a gente vai dividir aqui, hiperatividade autonômica, principalmente na noradrenalina, né? Com boca seca, hiperpneia, taquicardia, falta de ar, sudorese, náusea, diarreia, dor abdominal. Quem já passou por crise de ansiedade sabe bem o que é isso. Hiperventilação, então o paciente apresenta tontura, pressão no peito, parestesia, aquela queixa bem característica de pronto atendimento ou de atenção primária à saúde, né, UBS, PSF. O paciente chegar e está formigando meu corpo inteiro. Calma aí, que doença que vai dar formigamento no corpo inteiro? Doenças raras, né? Ou sintomas ansiosos, tá? Então, você olha ali na triagem e você já fala, não, isso aqui eu já imagino que seja ansiedade, ou alguma coisa muito difícil de ser tratada. Tensão muscular, a gente tem os tremores, as dores. Então, o paciente, por exemplo, com fibromialgia, se ele tem sintoma ansioso, que é muito comum, é muito difícil de você tratar, porque a ansiedade aumenta a dor e a fibromialgia tem uma exacerbação por essa tensão. E a fibromialgia já é difícil de controlar, né? A gente tem as alterações comportamentais, então, com tudo isso, o paciente não dorme bem, ou tem dificuldade de pegar no sono, ou tem sono muito leve, ou acorda muito rápido. O paciente fica inquieto, tem comportamento fóbico, então ele deixa de ir nos locais que ele iria por conta desse medo excessivo, dessa apreensão excessiva, então ele evita reuniões, evita shows, evita ir para o trabalho, não consegue ir para o trabalho, né? Ele
da crise de ansiedade, ele não consegue sair de casa, fica paralisado, e também pode gerar rituais compulsivos. E os emocionais, que são essas vivências de desconforto e desprazer que os pacientes podem apresentar. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema endocannabinoide para tentar dar uma introdução para depois fazer uma relação com o que a gente já falou. Só beber uma água aqui, senão não tem como. A gente tem dois principais receptores canabinoides no nosso organismo, CB1 e CB2. Ambos são ligados à proteína G inibitória. Isso aqui é muito importante, porque se temos receptores canabinoides, é porque produzimos canabinoides. O corpo não tem nenhum receptor para algo que ele não produz. Tá? Então, a gente tem, e foi descoberto posteriormente a descoberta dos receptores, a gente tem dois endocannabinoides conhecidos. A anandamida, que é um agonista parcial desses receptores, principalmente CB1. Ela tem uma afinidade muito grande por CB1, mas ela não é um agonista tão potente, tá? Então a gente entra como um agonista parcial, um agonista fraco. E a gente tem o 2-araquinodoilglicerol, que é o 2-AG, que eu vou ficar falando 2-AG, porque esse nome não é fácil de ficar repetindo, que é um agonista mais potente. Esse sim vai atuar também sobre CB2, tá? O anandamida também atua, mas é num nível muito pequeno, não tem tanta afinidade. E os dois são produzidos sob demanda, a gente vai entender como é essa produção. Do mesmo jeito que a gente tem uma produção de anandamida e 2-AG, a gente tem que degradar eles em algum momento, para eles também não ficarem em quantidades só aumentando, né? Não tem como. Então a gente tem duas enzimas, a Fa, que acaba, eu vou falar assim porque é mais fácil, tá, gente? Que acaba degradando a anandamida, e a MAG, que acaba degradando 2-AG. Tá? Acaba por aí? Não acaba por aí. Primeiro que a gente ainda está descobrindo muita coisa sobre o sistema endocannabinoide, localização de receptor e tudo mais. Mas, além disso, a gente vê endocannabinoide atuando em outros receptores. Em sítio alostérico, não no sítio principal, né? Mas existe uma interação, e existe com os fitocannabinoides também, que a gente chama hoje de sistema endocannabinoide expandido, que não para de expandir, que vai incluir receptor de vanilina e receptor 5-HT1A, e outros receptores também. Tá? Então, aqui só uma linha histórica, e comparando o tanto de estudos que a gente teve, né? Então, lá em 64, perto de 64, a gente teve o isolamento do THC, foi o primeiro a ser isolado. Depois a gente teve a descoberta do CB1 e depois da anandamida, justamente por essa justificativa que eu te falei, lá pela equipe do professor Michulan. Quem tiver oportunidade, quem tiver interesse, procura um documentário que chama The Scientist, lá no Netflix, no YouTube. Acho que é no YouTube, tem disponível, que conta como que foi todo esse trabalho. Imagina você trabalhar com cannabis, quando todo mundo estava proibindo cannabis, e é bem legal, bem interessante, e dá uma base até para a gente conversar sobre o assunto. E aí, onde estão esses receptores? O CB1 são esses receptores mais escuros aqui. Tá? A gente tem eles principalmente no sistema nervoso central. Existem outros locais? Existem. Sistema respiratório, cardiovascular, reprodutor, muscular, tem no fígado, tem no pâncreas. Em alguns locais ainda se estuda qual seria a função deles ali, né? Mas o principal do CB1 é no sistema nervoso central. E a gente tem o CB2, que a principal localização é no sistema imune, no baço e nas próprias células, tá? Do sistema imune. Então, a gente já percebe que vai ter uma atuação muito importante em doenças neurológicas e muito importante em doenças inflamatórias ou autoimunes, tá? Então, a gente consegue trabalhar bastante com o CB1 e o CB2. Tem no sistema ósseo, tem no pâncreas também, tem no baço, como a gente já falou, nos intestinos. Então, o grau de complexidade é muito alto desse sistema. E quando ele foi descoberto, eu imagino que foi uma revolução, porque ele tem a função, quando a gente para ver realmente como que ele atua,
ele tem a função de modular todos os outros sistemas, basicamente. Né? Então, ele mexe no sistema circulatório, mexe no sistema nervoso central, mexe no sistema imunológico, ele está envolvido em tudo. Então, a gente saber sobre o assunto é muito importante, tá? Até porque a gente tem como, além de dar canabinoide por fora, a fitocannabinoide, a gente tem como melhorar o nosso sistema endocannabinoide. Já tem estudo mostrando influência de atividade física, de meditação, de pouco estresse, né, de evitar estresses excessivos, no aumento de 2-AG, de anandamida e tudo mais. E aí, como que vai acontecer essa atuação do CB1, né? Pelo 2-AG e pela anandamida, mas principalmente o 2-AG, que está numa quantidade maior. A gente tem, numa situação fisiológica, um estresse, né? Que vai acabar estimulando o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. Isso vai culminar na produção de CRH, de ACTH e de glucocorticoides, que aí entra a noradrenalina, né? Isso tudo faz feedback negativo, como tudo no corpo, então você tem muita noradrenalina numa situação fisiológica, você só com isso já sinaliza para o sistema nervoso central produzir menos, porque já tem muito, mas a gente tem, com o aumento da noradrenalina, uma estimulação na produção de 2-AG e uma inibição das enzimas que degradam. Então, a gente tem mais 2-AG. Com isso, a gente vai estimular os receptores CB1 no sistema nervoso central, principalmente amígdala e hipocampo, e a gente vai ter um bloqueio da síntese de CRH, de ACTH e de glucocorticoides. Então, a gente entende aqui como que o CB1 vai ser importante nessa regulação. A nível bioquímico mesmo, né, biomolecular. A gente tem aqui um neurônio pré-sináptico, um neurônio pós-sináptico. O neurônio pré-sináptico vai liberar glutamato na fenda sináptica. Esse glutamato vai atuar sobre o receptor NMDA e sobre o mGlur, tá? Que são receptores de glutamato pós-sinápticos. Quando ele atua sobre NMDA e sobre mGlur, ele vai estimular duas enzimas, fosfolipase C e fosfolipase D, que essa estimulação dessas enzimas vai fazer com que ocorra uma produção pela membrana plasmática. Então, os endocannabinoides não são produzidos em vesículas, tá? Eles são produzidos através da própria membrana do neurônio, tá? Membrana celular. Então, a gente tem estimulação de fosfolipase C, fosfolipase D, produzindo 2-AG e anandamida. Com isso, 2-AG e anandamida vão atuar sobre o receptor CB1, que vai estimular uma proteína G inibitória, e essa proteína G inibitória vai o quê? Bloquear ou evitar, realmente, qual que seria a palavra? Evitar mesmo a estimulação da adenilciclase, bloquear a atuação da adenilciclase, reduzindo o AMP cíclico e fazendo com que você não tenha ativação de canais de cálcio, voltagem dependentes, e que você tenha um efluxo de potássio. Com esse efluxo de potássio e esse bloqueio dos canais de cálcio, a gente para de produzir glutamato. Então, você regula a excitação através do sistema endocannabinoide. Aqui mais um esqueminha mostrando um pouco disso. Tá? Então, a gente tem aqui em neurônios GABAérgicos e glutamatérgicos receptores CB1 pré-sinápticos, então ele fica no pré-sináptico. Tá? Isso é bem importante, porque ele vai fazer uma regulação sob demanda aqui. Aqui a gente tem os receptores de glutamato, TRPV1, a produção de 2-AG e anandamida, isso no neurônio pós-sináptico. A gente tem também receptor CB1 nos astrócitos e receptores CB2 na micróglia. Então, quem fala que só tem CB1 no sistema nervoso central está mentindo. A gente tem CB2 também, numa quantidade muito menor. Mas isso vai ser importante até porque tem que se trabalhado muito na atuação do CB2 na micróglia. E aí agora a gente vai para os fitocannabinoides, né? Então a gente falou das bases neurológicas e neurofisiológicas da ansiedade. Depois, como é o sistema endocannabinoide, o básico sobre ele, obviamente.
a gente falou sobre a relação do sistema endocannabinoide com a ansiedade, e agora a gente vai falar dos fitocannabinoides. Como que eles vão atuar? Primeiro, a gente tem mais de 100 fitocannabinoides. A gente só fala de CBD e THC quase, né? Principalmente os mais leigos aí, que tem pouca familiaridade com o assunto. Porém, a gente tem mais de 100, tá? Claro que nem toda planta de cannabis vai ter todos esses canabinoides, tá? Mas se for somar todos que tem mais de 100 que foram isolados, já mais 120, na verdade. A gente tem CBN, CBG, e aí eu vou mostrar alguns para você. O THC, ele vai agir como agonista parcial, principalmente em CB1. E o CB1 está onde? No sistema nervoso central. Por isso, o THC é o mais psicoativo do que o CBD. Tá? Por que eu falo mais psicoativo? Porque a gente vai ver que o CBD age no sistema nervoso central. Só não gera os efeitos ruins, não gera os efeitos colaterais que o THC gera, porque ele é mais potente. Tá? O CBD ele atua como antagonista, principalmente atuando fora do sistema nervoso central, mas atua também em CB1, também no sistema nervoso central, porque isso é importante porque acaba reduzindo os efeitos colaterais do THC. Então a gente consegue usar THC nas terapias, depois a gente vai falar um pouquinho mais disso, por ter esse bloqueio dos efeitos colaterais, reduzindo um pouquinho a potência do efeito. Porque eles atuam nos mesmos receptores, né? Então acaba bloqueando a ação ali. Além dos canabinoides, essa é uma parte bem mais aprofundada, coisa muito mais nova. A gente tem os terpenos e flavonoides. Eles também estão na cannabis, geram gosto, geram aroma nas flores, mas eles têm propriedades terapêuticas. A gente tem terpeno que atua como anti-inflamatório, que atua reduzindo a ansiedade, mas isso é algo que seria um plus da medicina canábica hoje, né? Então seria o profundo do profundo e muita coisa tem sido descoberta. Eles estão isolando os terpenos e fazendo os estudos. Então, primeiro a gente está tentando entender completamente qual é a atuação no corpo inteiro dos fitocannabinoides, do sistema endocannabinoide, enquanto a gente começa os estudos dessa parte dos terpenos e flavonoides, mas já tem bastante coisa, tá? Aqui a gente tem as moléculas, só para ilustrar para vocês, de alguns fitocannabinoides, THC, CBD. Na ansiedade, atenção para o CBG, é importante também na redução no efeito ansiolítico, também tem uma atuação bem interessante, então é importante que, quando a gente for escolher qual medicação a gente vai usar, qual strain a gente vai usar, qual vai ser a prescrição do paciente com ansiedade, a gente tem que ver se tem pelo menos um pouco de CBG, porque vai ser mais eficaz. Às vezes a gente tem dois produtos similares em quantidade de CBD e quantidade de THC, mas muda os outros canabinoides. Então, tendo CBG já é um efeito mais legal. A gente tem CBN, que é falado muito hoje para Alzheimer, por exemplo. A gente tem CBC. A gente tem THCV, que está sendo usado para obesidade, para diabetes. E aí a gente tem tudo isso aqui. Isso aqui não é uma tabela completa sobre o assunto, tá? Não está totalmente atualizada, já mudou algumas coisinhas, mas ela dá uma noção de como a gente vai atuar em cada uma das patologias. Então, eu acho ela bem interessante, assim, porque ela já tem esses outros canabinoides, não fica só CBD e THC. Para ansiedade, o que ele coloca principalmente CBD. Depois a gente vai falar um pouquinho mais. Para estresse pós-traumático, THC e CBD também. Para Alzheimer e Parkinson, tudo. CBC, CBN, CBD, CBG, THC. Esse é o full spectrum sempre, né? Quanto mais fitocannabinoide, melhor, desde que o THC controlado sempre. A gente tem insônia, CBN e THC. Vocês estão vendo que o THC não é vilão? O THC nunca foi vilão. O vilão é você usar de uma forma sem orientação, que você não entenda o que está acontecendo. Você usar só o THC com quase nada dos outros canabinoides, ou quase nada de CBD, você tem muito efeito colateral e você pode estar usando uma dose excessiva de THC, que é o que tem, é o que acontece com as maconhas vendidas por aí. Maconha vendida por aí é ruim? Às vezes sim, às vezes não, depende do quadro. Quadros dolorosos, paliativos,
não é ruim, tá? Mas tem opções mais seguras e com menos colaterais, que aí entram as formulações e a seleção genética que foi feita com as plantas e tudo mais. Até porque quando você compra por aí, você não sabe o que está vindo, você não sabe se é de uma procedência adequada, você não sabe qual strain que é, uma tem uma porcentagem de THC, aí a outra já não tem, aí, enfim, não é tão legal, tá? Mas quando o paciente não tem mesmo condição, que nem na situação que eu mostrei para vocês, pacientes que moravam na rua e que usavam crack e cocaína, principalmente crack, né, no caso, não tinham condição de ir lá comprar uma flor, aí eles fumavam prensado, que era o que tinha. Tá? Importante falar, o estresse crônico produz um estado hipocannabinérgico. Então, você tem um aumento das enzimas que degradam os endocannabinoides, a FA e a MAG, e você tem uma menor exposição dos receptores CB1. Então, você tem menos CB1 amostra nos neurônios pré-sinápticos. Isso gera, além disso, uma inflamação crônica, né, e que acaba culminando também numa redução da ação da anandamida. O uso crônico de álcool reduz níveis circulantes de 2-AG. Então, quem me acompanha já, quem já me conhece, sabe que eu tinha um hábito mais intenso de beber, mas quanto mais eu estudo sobre cannabis, eu vejo que beber não é uma opção, além dos outros estudos que eu já fiz na vida, né? Nenhum defende, mas eu vejo que eu estou me prejudicando bastante em ansiedade, em insônia e tudo mais, e acabei já faz um ano aí que eu bebo muito pouco mesmo, porque acaba interferindo no sistema endocannabinoide. E é importante que a gente tenha quantidades de anandamida e 2-AG adequadas para que a gente consiga responder aos estímulos de estresse, de medo de forma adequada e não disfuncional, né? Então, por isso que hoje um ponto muito importante de fármacos que vêm sendo desenvolvidos é na inibição de FA e MAG, porque você reduzindo os níveis das enzimas que degradam os endocannabinoides, a gente tem um aumento desses endocannabinoides. Alguns locais em que tem uma concentração importante de CB1. Neurônio glutamatérgico cortical, esse tem que decorar, tá? Que esse é bem importante. Neurônio GABAérgico no sistema límbico. Tá? São duas populações bem importantes, porque aqui vai ser um dos principais pontos de ação dos fitocannabinoides. O que acontece? Quando a gente usa baixa dose de THC, a gente tem uma ação prioritária nos neurônios glutamatérgicos corticais. Então, você vai lá e estimula a proteína GI inibitória, o que vai culminar com uma menor liberação de glutamato. Tá? Porém, quando a gente tem altas doses e ou uma exposição prolongada a essas altas doses, a gente tem uma atuação mais importante nos neurônios GABAérgicos. E aí começa a reduzir GABA, que é o neurotransmissor inibitório, né? Então, quem aí já ouviu essa história, eu já ouvi algumas vezes, o pessoal falou, eu usava cannabis direto, fumava, nunca me deu nada, só me ajudou. De repente, um dia eu tive uma crise de ansiedade e a partir daí eu não consegui mais usar. Por que aconteceu isso? Parou ou diminuiu a atuação em glutamato, reduzindo o glutamato, e começou a reduzir GABA. E a pessoa tem uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, com o uso do THC muito alto. Né? Então, isso explica por que o uso abusivo, quando a gente vai estudar, a gente tem que ver bem o que o artigo está trazendo. É o uso de cannabis recreativo ou é o uso de cannabis para fins terapêuticos? Porque quando é o recreativo, é THC pra caramba. Né? Quando é o terapêutico, alguns vão ter mais THC, outros menos, aí a gente vai trabalhando. Né? Mas quando é de uso abusivo, os estudos costumam falar muito mal, porque realmente vai ter um colateral, tá? Não vai ser interessante. Além disso, a gente tem uma ação serotoninérgica que envolve os canabinoides, né? Quando você tira os receptores CB1, foi um estudo em ratos, tá? Retiraram os receptores CB1 dos neurônios serotoninérgicos dos ratos. Teve uma redução bem importante da interação social e um aumento bem grande da ansiedade nesses ratos. Então, eles descobriram que tem uma atuação. E uma das atuações seria pelo CB1 mesmo,
Porém, o efeito mais importante do CBD na ansiedade é porque ele vai atuar em 5-HT1A, tá? Então, ele vai agir nos receptores de serotonina, que é onde age também, por exemplo, buspirona, né? Tem um efeito bem parecido, tá? Só que ele não tem os efeitos colaterais psicoativos igual o THC. Então, o CBD é o carro-chefe na ansiedade, como a gente viu aqui. O CBD é o carro-chefe na ansiedade hoje, tá? CBG também é muito importante, mas o carro-chefe, CBD alto, tá? Então, quando for pensar num paciente com ansiedade, pense em CBD primeiro. Não precisa ser o CBD isolado, mas ele tem que ser o principal fitocannabinoide envolvido. Também tem uma atuação em TRPV1, que é aquele receptor de vanilina, que é o receptor que detecta estímulos nocivos, e também atua, o CBD aumenta os níveis de anandamida e reduz a ação de FAH. Então, ele melhora o seu próprio sistema endocannabinoide. Importante frisar aqui, nem estou falando dos colaterais, das contraindicações ainda, mas é importante a gente frisar. A exposição de THC em adolescentes jovens, que está no momento de desenvolvimento neuronal, não é interessante, tá? E em crianças, muito menos. Porque parece predispor distúrbio depressivo, redução de interação social e aumento da excitação crônica de córtex pré-frontal. Então, às vezes, era um jovem que não ia ter ansiedade, mas ele vai ter por causa dessa excitação que lá durante o desenvolvimento neuronal dele, ele teve um prejuízo, tá? Então, esse paciente tem um aumento na sensibilidade amigdaliana. Então, o uso de cannabis em jovens deve ser avaliado com critério e as quantidades de THC reduzidas. Para a criança, primeiro que assim, dificilmente você vai tratar uma criança para ansiedade com CBD. Para uma família chegar nisso é porque ela já usa CBD, já tem esse histórico na família de pessoas sendo tratadas com CBD e gostaria de tentar, mas normalmente vai para uma psicoterapia, um fitoterápico, ou já vai para um inibidor seletivo, que já é mais conhecido. Mas, caso aconteça, indico para vocês iniciarem com o CBD sozinho, tá? Em criança, principalmente. Porque não é o ideal, vai ter menos benefício, mas não vai ter tanto malefício, tá? Isso é o que a gente tem hoje, tudo isso pode mudar. Importante, não adianta você tuchar CBD no paciente. O CBD é mais ansiolítico em doses baixas a moderadas, com efeitos semelhantes ao diazepam e clonazepam. Então, é um efeito semelhante ao benzo, depois a gente vai falar dos colaterais, mas sem efeitos colaterais tão relevantes. A gente vai falar um pouquinho. Importante frisar, a maioria dos estudos, como eles querem identificar qual fitocannabinoide que está envolvido, eles usam a medicação isolada. Então, vocês vão ver que nos estudos eles usam 300 miligramas de CBD por dia. Isso é muito, é bastante, tá? Claro que tem paciente que usa bem mais, mas para ansiedade isso é bastante, até porque fica caro o tratamento se a gente usar doses tão altas. Porém, quando a gente junta com o efeito benéfico dos outros canabinoides, a gente usa doses bem mais baixas na prática. Por isso que hoje a gente não fala mais em titular a dose tanto por peso, tá? A gente fala bastante em titulando de acordo com a individualidade. Tem paciente meu que usa 2 gotas antes de dormir, dorme e fica bem, que era o problema dele, tá? Tem paciente que usa 60 gotas por dia, porque tem epilepsia e precisa disso para controlar as crises, tá? Criança, inclusive, que usa essa dose. Então, vai depender da individualidade de cada um. Já falamos sobre o CBG. Né? Aqui eu vou mostrar alguns estudos que são bem interessantes. As bolinhas pretas são referentes ao uso de CBD e as bolinhas brancas, o placebo. Tá? Quais lugares que a gente tinha mais atuação, que eu falei para vocês? Na ansiedade, hipotálamo, amígdala e hipocampo, certo? Olha o que acontece com a excitação e com o fluxo sanguíneo neuronal aqui quando a gente usa CBD. Olha a diferença com relação ao placebo, né? A gente teve uma redução bem importante da excitação na amígdala, hipocampo e no hipotálamo. Tá? As bolinhas pretas ficam bem baixo na maioria das doses e dos pacientes, tá?
Aqui ela tem um aumento da excitação, mas é uma área, o giro fusiforme, ou para-hipocampo à esquerda, ele está relacionado com memória e tudo mais, não afetaria diretamente a questão da ansiedade, você ter uma excitação maior aqui, tá? Além disso, a gente tem uma redução importante da ansiedade, a gente tem um relaxamento, tá? Que por causa do GABA, então uma sedação mental, porém a gente não tem uma sedação física, então o paciente não fica letárgico, não fica parado, ele só tem uma redução da excitação neuronal mesmo, ele fica ok. Eu comparo assim como eu uso, né? Eu não sei se todo mundo tem essa experiência, mas muitos pacientes relatam, você fica menos reativo ao que acontece ao seu redor. Então, a gente que vive muito estressado, muito ansioso, quando acontece alguma coisa errada, você fica, tá, você fica ok, você fica focado, fazendo o que você tem que fazer e só. Você não explode, não chora, não fica paralisado, realmente tem um controle bem legal. Além disso, tem outros sintomas. Então, o paciente sentiu outras coisas só com o CBD? Não, com o placebo e com o CBD foi muito parecido, indicando que não tem colaterais importantes com o CBD isolado. Vamos para esses estudos também. No final tem todas as referências, se vocês quiserem printar e tudo mais, porque são estudos assim, claro que a gente já traz uma bagagem de antes, né? Mas são estudos que são bem interessantes da gente ver, tá? Que vão explicar tudo isso que a gente está conversando. A gente tem aqui os índices de ansiedade com o placebo, com o CBD de 150, o CBD de 300, o CBD de 600, tá? Esse estudo foi feito em pessoas que iriam falar em público. Então, a gente tem uma fase antes dele falar em público, um momento de pico de estresse, né? Aqui, que seria nessa região, aqui é antes, tá? Aqui é um momento de pico de estresse, que seria, às vezes, um momento que ele subiu no palco, e o pós, tá? Então, o paciente, que, lógico, falar em público deixa a gente ansioso, não tem como, mesmo que na internet, tá, gente? Então, a gente vê que com o placebo, olha onde foi o pico, os índices de ansiedade, quando a gente estava falando em público. Com o CBD de 150, a gente já teve uma redução. Com o CBD de 600, uma redução ainda maior. E com o CBD de 300, uma redução ainda maior. O que mostra para a gente que você não precisa tuchar CBD. Às vezes, doses menores têm efeito melhor, tá? Porque é a desregulação do sistema endocannabinoide daquele paciente. Como eu disse, tem gente que vai usar muito menos que isso, porque usa os full spectrum, as medicações mais completas. Então, a gente teve aqui depois, no pós, falar em público, a gente tem uma ansiedade residual. Se eu for dormir depois que eu acabar aqui, eu não vou conseguir, já sei, mesmo com CBD, tá, gente? Porque não tem jeito mesmo. A gente fica ansioso. A gente tem um efeito legal, muito importante, com o CBD de 300, 150, e o CBD de 600 ficou mais próximo do placebo. Então, não precisa tuchar a dose, cada pessoa vai ter uma resposta. Não é porque um usa 1.000 que você vai ter que usar 1.000 para todo mundo. Aqui, comparando com o clonazepam e o CBD. A gente tem aqui, deixa eu só... não tem como apagar. Aqui é um CBD, o placebo, tá? A nível de ansiedade. O CBD de 100, que já não tem um efeito tão bom, porque é uma dose baixa, menor que 150 aqui. O CBD de 900, aí a gente tem o clonazepam e depois o CBD, tá? Então, um efeito bem parecido com o clonazepam. O clonazepam foi melhor aqui na fase do estresse agudo, então na hora de falar mesmo, foi um pouco superior, mas no pós o CBD foi melhor. O que acontece? O clonazepam vai ter um efeito interessante, reduz a ansiedade, tá? Só que também pode gerar efeitos colaterais, principalmente o uso prolongado aí. Então, o CBD de 300 foi melhor que o de 900, tá? Então, dá para trabalhar bem a dose. No pós-estresse, a gente tem aqui, que é a mesma representação, a gente tem o CBD de 300 gerando menos ansiedade do que o clonazepam, tá? E aqui um pouquinho do que a gente acabou de falar. Uma pequena dose de canabinoide exógeno atua nos neurônios glutamatérgicos, no receptor CB1, gerando um efeito ansiolítico, beleza?
uma alta dose de canabinoide, principalmente aqui o THC, vai ser ansiogênico porque vai atuar nos neurônios GABAérgicos. Então, reduz GABA, aumenta a ansiedade. A gente tem que a anandamida atua na astroglia, né, gerando um efeito, no astrócitos, né, gerando um efeito ansiolítico. Então, isso a gente também falou. E a deleção de Fá, que é aquela enzima que acaba reduzindo os níveis de anandamida, a gente tem uma redução do comportamento ansiogênico. Enquanto se a gente tiver uma deficiência dessa enzima que é sintetizadora de endocannabinoide, ou um excesso de MAG que degrada 2-AG, a gente tem um aumento do comportamento ansioso. É tudo do que a gente falou, um pouquinho de doses que a gente usa menos, uma dose baixa de THC, uma dose baixa e moderada de CBD. Né? Aqui são mais alguns estudos, eu não vou ver todos eles com vocês, qualquer coisa vocês dão uma olhadinha aqui. Mas a gente tem evidências pré-clínicas apoiando fortemente o CBD como um tratamento para transtorno de ansiedade. O uso de canabidiol 25mg é uma dose bem menor, antes de dormir, e 6 a 12mg via spray sublingual durante o dia, em caso de crise, mostrou um aumento da qualidade do sono e redução da ansiedade em 5 meses. A gente teve que na ansiedade social teve uma redução importante da ansiedade, então um resultado positivo. A gente tem que o CBD alivia a ansiedade induzida pelo THC em voluntários saudáveis, né? E aí foi feito mais um estudo duplo cego que mostrou ainda mais os efeitos do CBD. A gente tem aqui que o potencial de abuso foi muito parecido, o público comparou. Qual a chance de eu abusar do CBD? Muito parecido com o abuso de Advil e Tylenol, né? Então, classificaram a substância como baixo potencial de abuso, né? Aqui a gente teve que o CBD pode ser uma opção útil para tratar a ansiedade social. A gente teve aqui para a gente pensar bem na prescrição de antidepressivos e considerar tratamentos alternativos ser disponíveis, que é o que a gente está fazendo, que hoje para mim não é alternativa, é uma das principais ferramentas que a gente tem. Aqui mostra que o CBD é seguro e pode ser útil para jovens com ansiedade refratária ao tratamento e para sintoma psicótico atenuado, porque é o THC alto que vai piorar sintoma psicótico. O CBD não piora, tá? Pelo menos não é comum acontecer. Os resultados primários desse estudo foram a remissão e mudanças nos sintomas dos transtornos mentais, que são principalmente ansiedade e depressão, tá? Que estavam no estudo. Esse aqui mostrou que apenas uma única dose de CBD, normalmente essa dose tem que ser mais alta, porque é uma dose única, né? Diminuiu significativamente os sintomas de ansiedade subjetiva, mas também reduziram o comprometimento cognitivo, o desconforto no desempenho da fala e o alerta na fala antecipada quando tinha essa simulação da fala em público. Esse aqui mostrou uma administração oral aguda de 600mg em indivíduos com transtorno de ansiedade social e 300mg em indivíduos saudáveis, com redução de ansiedade quando a gente vê pela escala visual analógica de humor, comparando com o placebo. Aqui a gente teve também uma administração aguda de CBD, já induziu efeitos ansiolíticos, com uma curva em U invertida, que é aquilo, a gente tem uma dose baixa, não é tão adequada, chega na dose ótima, a partir daí também é excesso, começa a ter piora da ansiedade. Então, normalmente, com 300mg de CBD isolado é quando a gente tem essa melhora. Então, isso aqui mostra tudo que a gente já vem conversando, tá, gente? A gente já falou um pouquinho que o ideal é a gente unir o potencial do CBD em dose moderada, normalmente, com o potencial do THC em doses mais baixas, junto com os outros canabinoides, que é o que a gente chama de efeito entourage, ou entourage, ou comitiva, que é o efeito de todos aqueles fitocannabinoides presentes na cannabis, atuando em conjunto, um amplificando e regulando as proporções e como está sendo a atuação desses canabinoides, incluindo aí terpenos e flavonoides, que têm propriedades terapêuticas também.
Então, a gente costuma utilizar os óleos chamados Full Spectrum com High CBD. Então, são os óleos que têm os fitocannabinoides, é a planta como se fosse na sua forma mais crua, tá? Com um CBD alto, porque essas plantas foram selecionadas geneticamente, feito cruzamentos e tudo mais, para elas terem mais CBD do que THC. E aí, quando a gente tem uma flor, uma planta que tem essa característica, a gente chama de hemp americano ou cânhamo, que ela tem altas concentrações de CBD e menos que 0,3% ou menos que 1% de THC. Tá? Então, para você cultivar nos Estados Unidos, ela não pode ter uma quantidade absurda de delta 9 THC, a não ser em alguns estados que isso é permitido. Mas para você tirar dos Estados Unidos, você não consegue tirar uma flor, uma planta que tenha essas características de THC lá em cima. Né? Efeitos colaterais. Primeiro, é bem significativo o quanto a gente tem de efeito colateral com os ansiolíticos e antidepressivos que a gente tem hoje disponíveis, que são aumento ou redução do apetite, piora da função sexual, epigastralgia, tolerância, dependência química, no caso dos benzos, letargia, piora do sono. É só a gente reparar, gente. Não sei quem trabalha com saúde pública, mas se você for num CAPS-AD, quantos estão lá porque usam só maconha, só cannabis? Eu desconheço uma grande quantidade, tá? Pelo menos aqui nos locais que eu trabalhei, não tem uma grande quantidade de dependentes de cannabis que seria uma dependência psicológica, não é uma dependência química, tá? Mas que pode acontecer, porque com a cannabis eu fico bem, sem a cannabis eu fico procurando cannabis porque eu estou mal, né? Então, é uma dependência psicológica. Mas com benzo, a gente tem dependência química mesmo, tá? Então, vocês já sabem, fica lá no CAPS-AD, cuidando como se fosse uma droga ilícita, né? Na cannabis, a maior parte dos efeitos colaterais se devem ao uso de doses elevadas de THC, incluindo tolerância, aumento de frequência cardíaca, aumento de PA, hipotensão postural, alteração de equilíbrio, redução de cognição, redução de concentração, letargia. Gente, vocês vão passar um alto índice de THC para uma pessoa que tem Alzheimer e já caiu 3 vezes, porque ela está ansiosa? Não. Você vai apostar mais no CBD. Então, tem algumas populações que a gente fica um pouco mais esperto, tá? Com os óleos high CBD, né, com CBD alto, a gente tem principais colaterais, ocorrência de náusea, às vezes porque o gosto é forte das medicações, e aí as empresas como a Indeov conseguiram colocar um gostinho de chocolate, diarreia, se for utilizado em altas doses, principalmente paciente que já está muito consumido, muito magrinho, ou para criança. Tá? Então, às vezes, você tem que usar 50 doses no idoso que tem 50 gotas, no idoso que tem 40 quilos. Né? Aí pode acontecer de ter diarreia, mas por outras questões de consumptivas mesmo. Né? O CBD é considerado uma substância não tóxica, não gera alterações alimentares significativas, não altera funções motoras. Também não é considerado como substância de potencial abuso ou dependência. Importante a gente saber, tá? Interações medicamentosas. Tem nas referências, tem um artigo que mostra as interações, fala onde que vai atuar lá no fígado, o CBD vai ser metabolizado no fígado, tá? Então, a gente tem que ter um certo cuidado. Os principais estão aqui, tá? CBD aumenta níveis séricos de varfarina, então é muito comum, não que você não possa usar, tá? Mas é muito comum no paciente que está anticoagulado, você ter que ajustar, diminuindo as doses de varfarina, porque você vai ter que acompanhar a INR. Então, se tiver um paciente ansioso que tem uma prótese, alguma coisa assim, uma válvula metálica, alguma coisa assim, você vai ter que acompanhar esse INR quando você for entrar com o CBD, tá? Clobazam e outros anticonvulsivantes, a gente tem um aumento dos níveis séricos também. A gente tem um aumento dos níveis séricos de escitalopram e a gente tem pode ter um aumento de TGO e TGP quando a gente usa com valproato, que é uma associação que pode acontecer bastante, às vezes o paciente já usa tanto escitalopram quanto valproato. Então, é importante acompanhar aqui os exames TGO, TGP, ver como que vai ser a resposta do paciente. Paciente que usa medicação à base de cannabis tem que ser acompanhado, tá? Os meus pacientes têm meu WhatsApp pessoal, porque não tem jeito, eu fico quase doido, né? Mas não tem jeito.
porque o óleo chega, aí ele não sabe quanto que ele usa de início, não vai usar a dose que você acha que ele vai usar de cara, né? Eu acho que ele vai usar 8 gotas por dia, mais ou menos fazendo a conta por quilo aí. Aí você chega o óleo, não, ele não vai usar 8 gotas de cara, ele vai usar 2 gotas de manhã, 2 à noite, num final de semana, para ver como que ele vai reagir, se ele vai ficar sonolento, se não vai. Então, sempre tem esses macetes aí. Tenham o paciente na mão de vocês. Não que você precise ficar pedindo retorno, para não encarecer, porque eu sei que o tratamento não é absurdamente caro hoje em dia, mas fica caro para alguns pacientes. Eu nem cobro esse acompanhamento. Eu faço a consulta e vou orientando pelo WhatsApp mesmo. Tá? Porque senão fica muito caro toda vez que pedir retorno, só para reavaliar a dose, para ajustar 2 gotas aqui, 2 ali. Claro que você pode pedir, por exemplo, um retorno em 1 mês, em 3 meses, e depois isso passar. Tá? Não existem contraindicações formais ao uso de cannabis, sendo uma substância bastante segura, desde que a formulação correta seja dada à pessoa correta. Então, respeitando a individualidade de cada paciente, de cada quadro clínico. As principais contraindicações, interações e tudo mais envolvem o THC, com o qual a gente tem que ter cautela. Em esquizofrênicos, demências graves que já têm alucinação, ou transtornos de humor com sintomas psicóticos, em crianças, em gestantes. Tá? Já vi gestante usando Delta 8, THC, enfim, já vi um monte de coisa, mas o que a gente tem hoje, infelizmente, são estudos envolvendo cannabis de uso recreativo só com THC alto. Então, a gente tem uma defasagem nesse assunto, até porque é muito difícil você fazer estudo em crianças e em gestantes. Criança, principalmente CBD, e gestante, se for usar, também. Mas, em gestante, eu, particularmente, prefiro evitar o uso se for possível. Mas, para você dar no lugar do CBD um benzo, eu prefiro CBD, tá? Com tranquilidade. Mas, às vezes, vai ser... A gente tenta evitar, mas, às vezes, vai ser necessário. Criança com epilepsia, gente, vai precisar de THC provavelmente, ou de doses muito altas de CBD, tá? Então, a gente acaba, talvez precise usar, às vezes vai ser necessário. Tá? Deixa eu tomar uma água só. Dá uma olhadinha no tempo. Caramba, bastante tempo. Prescrição na prática, tá? A gente pode usar monoterapia, tá? Então, dá para o paciente ficar usando só cannabis ou substituir um pouco da dose das outras medicações. A gente usa, no geral, óleos full spectrum, tá? Para contraindicações ao uso do THC. A gente pode usar os broad spectrum, que tentam tirar só o THC, mas acaba perdendo um pouco dos outros compostos, não tem jeito, tá? Então, você vê que o broad não é tão eficaz igual o full, tá? Se puder usar o full spectrum, usa o full spectrum. Olha por quê? Porque quando a gente fuma, a gente perde até 60% dos canabinoides na combustão, porque chega em temperaturas muito altas do cigarro. Na vaporização, a gente perde até 30%. As vias inalatórias têm um efeito mais rápido, tá? Em alguns minutos já tem o efeito, mas dura menos. Então, dura 2 horas e meia. Então, a cada 2 horas e meia, o cara vai ter que estar vaporizando de novo. Então, acaba ficando caro e acaba ficando maçante, né? Cada 2 horas e meia você usar um remédio. Tenta usar um remédio de 2 em 2 horas. Quanto vai ser ruim. O óleo, a gente tem uma maior biodisponibilidade, a gente demora até 1 hora para ter o efeito dele, mas ele dura até 8, 12 horas no nosso organismo. Na verdade, o tempo de ação é até 2 dias, tá? Do CBD em óleo. Porém, a gente vê que a partir de 2 dias já é um efeito menor, né? Então, a gente vai precisar fazer outras doses. Então, normalmente a gente usa 12 em 12 ou até de 8 em 8, tá? Não precisa muito mais que isso. As cápsulas seriam interessantes, porém, elas dão menos liberdade na dose, né? Então, você está lá com uma cápsula de 25 miligramas. Se você colocar outra cápsula, você pula para 50. Às vezes, com 30, o paciente vai ficar bem. Entendeu? Então, eu não costumo passar cápsula, a não ser que o paciente não tolere o óleo mesmo. Então, aqui o tempo de meia-vida do CBD pela via oral, entre 2 e 5 dias. Full spectrum pelo efeito comitiva e porque o CBD em 2 para 1 já diminui muito a ação do THC.
tá? Mas normalmente os óleos full spectrum vêm na proporção 20:1 ou 10:1 de CBD para THC, porque é o que tem no hemp americano, tá? Tem também os broad spectrum, que não possuem THC, mas tentam manter os outros canabinoides. Beleza, meu paciente está usando tudo isso, mas assim, a ansiedade melhorou muito, tá top, mas o sono ainda tá leve, não tá legal. Tentei aumentar a dose do óleo, não teve muito efeito. A gente tem um passo além hoje, que seria o THC sob demanda. Então, o paciente usa como base o óleo full spectrum e a gente usa o THC só ali no sono, só naquele momento de ansiedade mais intensa, mas numa dose controlada que a gente conhece, né? Lembrando que mulheres são mais sensíveis ao THC porque elas têm mais receptor CB1 por alguns outros fatores, e doses acima de 10 miligramas já tem um potencial efeito ansiogênico relevante. Então, normalmente é 1 miligrama, 2 miligramas no máximo, tá? Se a gente fica usando THC pra caramba direto, a gente pode ter uma redução no número de receptores CB1, tá? Gerando tolerância. Da tolerância principalmente com relação ao THC, não tanto ao CBD, tá? Qual dose? 2,5 a 20 miligramas por quilo, se for isolado. Para full spectrum, vai depender de cada caso, tá? Para alívio agudo, estou muito ansioso agora, vou usar o óleo sublingual, a gente usa uma dose um pouquinho maior, tá? Posologia, a gente já falou, que é o óleo a cada 8, 12 horas, e a gente ajusta geralmente essa dose a cada 3 dias, tá? Geralmente o efeito é esperado em 3 a 4 semanas, mas muitos pacientes no primeiro dia já referem melhor. Orientações de uso, sempre importante passar para o paciente que o óleo tem que ser armazenado longe da exposição solar, numa temperatura ambiente. Não precisa ficar na geladeira, tá? Usar sublingual sem encostar o conta-gotas na boca, porque isso pode contaminar o frasco, quando você voltar ele vai contaminar, né? Mais alguma forma de uso? Só isso. Horário de uso, sempre 1 hora de distância dos alimentos, para não atrapalhar a absorção sublingual, e de outras medicações para tentar ter o mínimo de interações possíveis. Então, usa esse escitalopram, então usa esse escitalopram de manhã, e daqui 1 hora e meia usa a medicação à base de cannabis. Exames, todo o perfil metabólico, função hepática, função renal, tireoidiana, e manter níveis adequados de vitamina D e vitamina B12, que isso influencia bastante no sistema endocannabinoide, tá? Então, importante manter níveis adequados. E o acompanhamento é importantíssimo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre mostrar como que a gente escolhe um produto à base de cannabis, porque a gente abre um catálogo, tem um monte de opção. Aqui é um catálogo do Elixinol, que a Indiov comercializa, tá? A gente tem aqui o gel de uso tópico, o balm, a gente tem cápsula, a gente tem o lipossomal, que vai ser um uso oral como medicação de resgate, tá? Então tem um efeito mais rápido. O THC Free, que é o Broad Spectrum, e o Full Spectrum. Gente, não tem segredo. Geralmente as empresas vão ter esse tipo de catálogo, um produto de cada tipo, tá? Não vai ter muita opção, muda o tamanho do frasco, muda a concentração, tá? Os preços aqui acho que estão desatualizados, se alguém tiver dúvida, depois pode falar com a Aline ou com a Carmen aí, para elas atualizarem, mandarem um catálogo para vocês. Aqui, gente, não tem segredo. Óleo Full Spectrum, de preferência, na maioria dos casos, e se precisar de uma medicação de resgate, o lipossomal, tá? Nesse catálogo do Charlotte's Web, que também é uma medicação que também é comercializada pela Indiov, que eu também gosto bastante. Gente, creme de uso tópico, balm, THC Free, então Broad Spectrum, cápsula Full Spectrum, óleo Full Spectrum, com concentração de 6.000 miligramas, de 60 miligramas por ml, e óleo Full Spectrum, que aqui o que muda, na verdade, é o processo de como que o óleo é feito, tá? Então, um é por álcool, extração a álcool, e o outro é por CO2 supercrítico, tá? Esse aqui acaba preservando um pouco mais os fitocannabinoides, por isso que ele é um pouquinho mais caro, preservando um pouco mais terpeno e tudo mais. Aqui a gente tem essas duas opções. O Full Spectrum aqui, o Full Spectrum aqui. Não tem erro na hora de escolher, tá?
Escolhi o óleo, defini a dose inicial, 2 gotas, normalmente eu começo 2 gotas de manhã e à noite. Expliquei para o paciente o custo do tratamento, que é importante. Fiz a receita, dei as orientações, e agora? Aí morreu de burocracia, né? Não, gente, hoje não está assim, tá? É uma pergunta muito recorrente dos pacientes. A gente tem hoje que a Anvisa dos pacientes, a liberação para importação dos pacientes, sai normalmente no mesmo dia que você pede. Diferente de quando eu pedi o meu óleo a primeira vez, demorou 90, 100 dias, alguma coisa assim. A gente tem, em um dia, a liberação da Anvisa. E essa liberação da Anvisa, todo mundo fala, eu vou ter que entrar no portal, fazer o cadastro e tudo mais. Gente, por isso que a gente tem os representantes e consultores das empresas que são os maiores interessados que a gente consuma os produtos, né? Então, eles ajudam e, em alguns casos, até fazem para o paciente a liberação da Anvisa dele. Claro que aí o paciente tem que passar a senha, alguns dados, documentos e tudo mais, mas hoje a burocracia é bem tranquila. Geralmente, você pede o óleo e em até 20 dias úteis o óleo está na sua mão, tá? Já com a Anvisa feita, tudo certinho, bem por correio. Em alguns dias, olha, alguns momentos, a Polícia Federal faz greve e tudo mais e acaba ficando parado um tempo a mais. Então, a gente está vivendo, inclusive, um momento desse. Eles falam operação padrão, é tipo uma greve mesmo. Que eles fazem, mas fazem muito devagar. Trabalham, mas não trabalham. Que acaba ficando um pouquinho parado. Então, eu costumo aconselhar assim para o paciente. Gente, 1 mês e meio, 2 meses que está para acabar o óleo que você tem, já pede mais. Tá? Porque senão corre risco de ficar uns dias sem, né? E aqui é um estudo de caso, rapidinho, para a gente finalizar aí, porque vocês já devem estar cansados. Paciente que eu atendi, de sexo feminino, 34 anos, publicitária, natural de São Paulo, 62 quilos. Passou em consulta há cerca de 3 meses, referindo a ansiedade crônica, já desde a infância, com uma insônia bem importante. Ela tinha um sono leve e uma insônia terminal. Milton Ribeiro, que na segunda-feira à noite no aeroporto de Brasília. Tem um áudio aberto aí. A arma quando despacharam malas. Uma pessoa foi atingida por estilhaços, mas sem gravidade. Foi. Voltando aqui. Programado desde 2020, como assumiu o ministério e ganhou uma carteirinha de CAC. Siga para tentar silenciar. Acho que pode. Enfim, passou em consulta há cerca de 3 meses, com uma ansiedade crônica associada à insônia, com sono leve e insônia terminal, dormindo cerca de 4 horas por noite. Falou que sempre foi ansiosa e que a atividade laboral piorava a situação. Então, ela morava em São Paulo, era publicitária de grandes empresas, e ela não parava quieta, trabalhava demais, trabalhava até tarde. E, além disso, ela fumava 1 maço de cigarro por dia e ingeria álcool cerca de 2 vezes na semana em quantidade moderada a alta. Já fez uso de benzo, diversos antidepressivos, mas parou o uso por causa dos efeitos colaterais. Sentiu uma ressaca do benzo, redução de libido, alteração de apetite, e não tolerou os tratamentos por muito tempo. Nos dias que ela tinha dificuldade para dormir, ela levantava, pedia comida no iFood, geralmente uma comida pesada, uma pizza, uma esfirra, alguma coisa assim, e ficava fumando. Então, por que eu acho que é importante esse caso? Porque ela fazia tudo que não devia fazer, estava tudo errado, né? Então, ela comia no horário errado, ela trabalhava demais, ela tinha um estresse crônico, que às vezes não dá para controlar, né? Ela aumentava o consumo de tabaco, que ela já não é bom, ingeria álcool numa quantidade alta, se for ver, e por causa do pouco tempo de sono, ela deixava de praticar a atividade física dela. Ela só conseguia ir no yoga de manhã, acho que era 6 ou 5:30 da manhã, e aí ela não conseguia ir, porque ela não tinha dormido a noite inteira, ela estava morta, né? Então ela tinha um sono, dormia 4 horas e se sentia mal ainda, né? Aí a gente escolheu para ela o óleo Full Spectrum, 60 mg por ml. Ela quis comprar esse de 6.000 mg de cara para aproveitar frete e tudo mais, mas tinha a opção também da gente pegar os starter, né? Que são mais baratos, só que vem numa concentração baixinha. Porque às vezes o paciente quer testar e não quer gastar, mesmo parcelando, não quer gastar esse valor. Se a gente for ver por miligrama, não é um custo alto, a gente vai conversar aqui, mas às vezes para o paciente que não testou, não viu o resultado ainda, às vezes ele assusta um pouco, então a gente tem os frascos menores, mas que vão durar pouco também.
A gente optou pelo full spectrum, não tinha contraindicação. O frasco de CBD é de 6 gramas, 6 miligramas, 6 gramas, né? De CBD em 100 ml, 6 miligramas em 100 ml. Então, o CBD 6%. 1 ml é igual a 30 gotas, então isso é importante ver, porque normalmente 1 ml é igual a 20, mas cada empresa tem uma dosificação. Tem lugar que é 20, tem empresa que o conta-gotas é 40, então perguntar isso, tá? 1 ml é 30 gotas igual a 60 miligramas, tá? Então, cada gota vai ter 2 miligramas de canabidiol, além dos outros fitocannabinoides, tá? Essa é a concentração de canabidiol mesmo. Iniciamos com uma dose de 2 gotas de 12 em 12, então 8 miligramas por dia. Numa sexta-feira, o paciente observou, falou que não teve colateral, não teve redução da tensão do foco, mas também não tinha visto uma melhora. Aí a gente subiu a dose para 2 de manhã, 2 à tarde e 2 à noite. Depois 2, 2, 4, porque aqui já melhorou a ansiedade, mas não melhorou o sono. 2, 2, 4, 2, 2, 6, depois fomos para 4, 2, 8. Ela usa uma dose de 28 miligramas por dia, 14 gotas, tá? Teve uma melhora relevante no sono, conseguiu dormir bem por pelo menos 6 horas seguidas com sono reparador, ficou menos reativa a estresse, retomou sua prática de atividade física pela manhã, isso eu achei importantíssimo, que é sinal de que ela acordou bem para praticar atividade física, isso melhora o sistema endocannabinoide dela, e por consequência, por não ficar acordada de madrugada, reduziu gastos e consumo de iFood e carga tabágica. Agora vamos aos custos, né? Ficou muito caro. Com 28 miligramas por dia, ela usa mais ou menos 0,46 ml. Tá? O frasco tem 100 ml, então o frasco vai durar cerca de 214 dias. Duração boa, né? Por dia, o custo é de R$ 8,30. Por mês, o custo é mais ou menos R$ 250. Não é acessível para todo mundo, a gente sabe. Tem paciente que não tem dinheiro para pagar a passagem do ônibus. E é para isso que existem processos de judicialização e tudo mais. Mas se a gente parar para pensar, era um caso que era crônico e moderado, não era grave porque não tinha alucinação, não tinha ideação suicida, nada disso, mas era moderado. O paciente melhorou em vários aspectos na sua vida, que estavam tudo errado, e ela teve uma redução de gastos com cigarro e iFood, que não é desprezível. Se ela pede uma esfirra, vai sair mais que 8,30. Né? Então, só dela deixar de comer o iFood de madrugada já pagou o tratamento. Né? E, além disso, ela perdia um monte de aula de yoga, agora ela não perde mais. Tá? Gente, acho que era isso, acho que eu falei demais, vocês devem estar mortos. Quem aguentou aí foi guerreiro. E aqui estão as referências principais. Para quem quiser conversar um pouco, trocar uma ideia sobre a Indeog, sobre o assunto, eu falo sobre cannabis no meu Instagram. Então, tenho aqui, @BrunoPaladini_, e se quiserem lá, fiquem à vontade. E aí, agora a gente abre para dúvidas. Boa noite. Boa noite. Agora me escutam? Repete. Boa noite, boa noite. Estamos ouvindo, Carmen. Doutor, eu gostaria de agradecer a aula, né? Peço desculpas, pessoal, no início, com dificuldade com o áudio, mas alguns probleminhas técnicos por aqui. Mas excelente aula, muito enriquecedora, baseada em argumentos científicos. Eu amei. Acho que todo mundo gostou bastante das explicações. Queria deixar aqui, inicialmente, antes de abrirmos as perguntas, o nosso muito obrigado. Vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas que tivemos, doutor, e vamos conversando agora nesse momento. A Ana pergunta: grávidas podem usar o canabidiol durante a gestação e a amamentação? É uma paciente que não consegue reduzir os alopáticos e nem suspender totalmente. Olha, depende, assim, ela pode, tá? Não é uma contraindicação absoluta. O ideal seria ela não precisar de nada. Mas normalmente, entre o alopático e o CBD, principalmente isolado, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo. O uso do THC aí fica um pouquinho mais complicado. Se der para evitar, é melhor. Então, o CBD dá para usar, o ideal é não usar nada, mas se precisar, às vezes é uma opção, porque aí consegue reduzir a dose dos alopáticos aí.
Quer que eu vou agora? Bom, doutor, vou reforçar aí o agradecimento da Carmen, muito obrigada, muito bacana você estar nessa parceria com a gente. Doutor, a Simone, ela pergunta para a gente aqui no chat, então, ressaltando ao ponto da aula que o doutor falou sobre o valproato ou divalproato. Qual a recomendação? Se os pacientes que usam o valproato ou divalproato não podem utilizar cannabis? Eles podem utilizar, tá? Só que primeiro vai ter um aumento da concentração, provavelmente, do valproato. Então, você pode usar, mas talvez você tenha que reduzir a dose, tá? Não vai precisar de toda essa dose que você usa. E você vai ter que acompanhar um pouquinho mais de perto o TGO e TGP. A gente já sabe que eles alteram, pode alterar de forma significativa. Normalmente, sobe ali o TGP, TGO, 60 no máximo. Eu não tive nenhum paciente que eu tive que descontinuar. Mas seguindo as melhores recomendações, o ideal seria fazer esse acompanhamento só das enzimas hepáticas para a gente não ter uma surpresa lá na frente, né? Entendi. Legal. Doutor, mais uma pergunta. Flávia Viana pergunta: uma vez que o paciente remite da ansiedade, por quanto tempo ainda manter o canabidiol? Entra em questões do passado, questões da vida, do cotidiano da pessoa. E de acordo com o que ela vai ter de mudança de estilo de vida, pode ser que em algum momento o sistema endocannabinoide dela fique regulado e ela não precise mais do canabidiol. Porém, se a pessoa mantiver o mesmo estilo de vida, os mesmos padrões, mesmo que agora não esteja ansiosa pelo canabidiol, provavelmente ela vai ficar usando até a de eterno aí, tá? Pela vida toda. Mas se ela fizer algumas medidas, eu mesmo falo porque eu fiquei um ano, quase, 6 meses, usando óleo, depois fiquei bem, não senti necessidade, aumentei minha prática de atividade física, reduzi meu estresse, consegui ficar tranquilo, não tive crise. Quando eu mudei de cidade, um evento mais ansiogênico, toda aquela loucura, né? Não tem jeito, aumentei minha carga de trabalho, acabei voltando a ter sintomas ansiosos, voltei o uso, tá? Então não é um uso eterno se você conseguir encontrar a causa daquela ansiedade, trabalhar em psicoterapia, estimular a atividade física, comer bem, dormir bem, então tem várias coisas aí, mas a gente sempre tenta chegar na mínima dose que o paciente vai precisar, né? Então, às vezes o paciente não consegue ficar sem, mas reduziu de 12 gotas para 6 gotas. Então, a gente vai tentando reduzir conforme o paciente fica estável. Toda a medicação que vai atuar como ansiolítico, antidepressivo, a gente tenta que o paciente fique estável por pelo menos aí uns 3 a 6 meses, para depois ir tentando reduzir, tá? E, doutor, aproveitando aqui o nosso momento, também tem uma pergunta. O doutor comentou no caso clínico da paciente, né, a questão do álcool, né, da ingestão de bebidas alcoólicas. O doutor percebe ou acredita numa correlação possível entre cannabis, o álcool e a ansiedade, seja preventiva ou ponto de atenção, ou alguma correlação que o doutor pense, acha que é possível? Assim, vamos pensar primeiro na relação do porquê que as pessoas buscam álcool, porquê que elas buscam a cannabis fumada, né? Normalmente é um refúgio, tá? Mesmo o uso recreativo, na verdade é uma busca terapêutica de alguma forma para alguma ansiedade, para alguma situação que ela vive. Às vezes um TDAH que ela quer ter foco e ela vê que a cannabis dá aquele foco. Então, mesmo o uso recreativo do álcool e do tabaco, da maconha, tem uma função ali medicinal, normalmente, tá? Não é só para fazer graça, né? Tem um motivo. Então, por que essa pessoa está buscando álcool? Então, é comum que pacientes que usem cannabis fumada bebam também, mas não é algo que está intimamente relacionado, assim como não está relacionado com outras drogas, que é o que o pessoal falava muito, né? Hoje diminuiu, que é a porta de entrada e não sei o que não faz sentido nenhum, né? Então, não tem uma relação íntima. Porém, os pacientes que bebem muito acabam tendo prejuízo na questão da ansiedade e também tem prejuízo de função e lesão hepática. Então, também, se o paciente bebe bastante, é importante você estar acompanhando essas enzimas aí periodicamente. Doutor, tem mais uma pergunta aqui no chat, da Ana Vanucci. Como que o doutor aconselha os pacientes que conseguem um óleo por outras vias que não as credenciadas? Hoje a gente tem muito, né? Se você entrar no Mercado Livre,
você sai com todos os óleos por 1/5 do preço do que a gente encontra em qualquer empresa de qualquer lugar, até nas ONGs, né? Bate qualquer preço, não tem jeito. A questão é como está sendo produzido esse óleo, o que tem naquele óleo, é só cannabis mesmo? Eles misturam um monte de coisa igual eles misturam no prensado, né? Mistura besouro, barata, mistura tudo. Então, primeiro explicar isso para o paciente, às vezes ele não tem noção. Tem alguns casos que ele já está usando o óleo e ele vem para você. Tá? Então, ele já está com esse óleo artesanal e às vezes ele está tendo um bom resultado, só que você não sabe quanto tem THC e quanto tem CBD. Geralmente é o THC lá em cima ou não tem nada, tá? Ou é um ou é outro. Ou não tem nenhum fitocannabinoide praticamente ali, ou é THC lá em cima. Tem um paciente meu que comprou ele falou, tinha gosto de água, não tinha gosto de nada. Parecia, e não deu nenhum efeito. Então, eu costumo tentar indicar um óleo mais adequado para o quadro. Porém, tem pacientes que eu tenho um amigo que produz um óleo em casa. E ele não consegue bancar um tratamento, às vezes. Então, ele ganhou esse óleo de um amigo que produziu. Gente, eu não sou totalmente contra, mas eu explico que vai ter muito mais efeito adverso, não vai ser tão terapêutico igual você saber o que você está usando, né? É totalmente diferente. Mas você consegue, às vezes, ajustar para um uso um pouco mais terapêutico, mas não é o ideal. Tá? O ideal é tentar realmente saber o que você está colocando para dentro do seu organismo. E, doutor, isso é interessante também, né? Quando a gente pensa nos certificados de análise, né? Na importância deles, né? Sim, sim. Isso é um ponto que às vezes o pessoal começa a prescrever e não se atenta, né? As empresas credenciadas que conseguem a importação pela Anvisa, elas têm o certificado de todos os canabinoides que tem ali. Então, pelo menos é o que se espera dessas empresas. Então, você pode pedir para os representantes, para as pessoas que estão em contato com você abre ali, por exemplo, eu sei que no de 6.000 miligramas o Charlotte's Web tem o CBG, né? Porque eu pedi o certificado que me mostrou isso, se as quantidades que tem ali, se realmente o que tem ali é o que está sendo prometido no rótulo. Então, tudo isso é importante. Por isso que, assim, está chovendo empresa que trabalha com cannabis, tem um monte, mas, primeiro que você tem muita opção não é tão legal, tá? É legal você escolher 3 ali que você confie muito, uma, às vezes, com mais qualidade, outras que é uma ONG, para você ter um arsenal maior, mas você ter algumas poucas opções que você realmente confie e consiga estudar. Porque se você tem 20 catálogos na sua mão, você não vai ver certificado de todos. Você vai acabar indo pelo preço e pelo rótulo. E aí você não consegue realmente dar um tratamento adequado para o paciente. Doutor, será que eu posso fazer mais uma perguntinha? Ou eu estou passando aqui dos limites? Tem mais um minutinho? Não, pode sim. Já cansei todo mundo, né? Agora vocês podem me cansar um pouco. Quando a gente pensa em interações medicamentosas, o doutor tem alguma... o que o doutor diz sobre como administrar essas interações e se a dosagem pode interferir nesse processo? Como que o doutor vê essa análise? Na verdade, assim, tem aquele documento... eu vou pegar o nome aqui até para vocês, para mandar no chat aqui. Ele mostra as interações. Eu costumo dar uma olhada. Com o tempo você vai pegando, né? Até porque, querendo ou não, você vai ter um nicho que você vai atender dos pacientes. Então, os pacientes são normalmente ansiedade, fibromialgia. Então, eu já sei o que eles vão usar mais ou menos. Então, eu já tenho ali na minha cabeça, você acaba decorando. Mas, na dúvida, eu costumo abrir aqui e ver. Tem medicações que influenciam, sim, a dosagem tanto do canabidiol quanto da própria medicação. Então, tem medicação que você usa o canabidiol, passou do ponto, então vamos voltar um pouquinho. Mas, normalmente, não é algo que vai gerar um transtorno. O que tem que ter mais atenção mesmo, assim, que eu vejo, é com benzodiazepínico, anticonvulsivante, e a varfarina. A varfarina, porque pode dar efeito colateral bem importante se você aumentar a biodisponibilidade dela, né? Eu vou abrir aqui o documento para mandar o nome para o pessoal, porque é importante. Deixa eu mandar no chat. Excelente. O nome é bem sugestivo, tá? Interações medicamentosas com cannabinoides. Mas tem o nome do autor aqui que vai
facilitar. Ele foi traduzido, tá? Não é de um brasileiro. Esse artigo tem bastante coisa, explica um pouco sobre o metabolismo, tá? Então, para entender realmente como que funciona, e tem umas listinhas aqui do que pode ser feito. É bem interessante. Já guardem aí. Acho que o nome do documentário o pessoal mandou, né? Que teve alguém que perguntou na hora. Obrigada. Surgiu mais uma perguntinha no chat da Gislana Machado. Se para idosos há muitos casos relatados de hipotensão. Não, porque normalmente para idoso, assim, primeiro que a maioria dos pacientes idosos que eu atendo são Alzheimer, tá? São demência, alguma coisa assim. A gente começa, como às vezes já tem delírio, já tem alucinação, a gente usa mais o CBD com um pouquinho de THC no máximo. Difícil você ter que aumentar a dose de THC. E o que dá hipotensão geralmente é o THC, né? Mais alto. Então, como a gente usa essa proporção bem alta de CBD, é difícil você ter esse efeito colateral. Até porque se desse hipotensão, risco de queda, a gente ia entrar no benzo de novo, né? E deixa quieto, né? A gente está tentando tirar algo que pode potencialmente fazer mal para colocar algo que não vai ter esses efeitos colaterais. Lembrando, assim, para quem, como potencialmente quem trabalha com ansiedade vai trabalhar com demência, estudem um pouco, tá? Porque o canabidiol age em sinergia com inibidores de colinesterase, acetilcolinesterase, então ele ajuda bastante no mal de Alzheimer. Tem um Insta que chama No Mundo de Paulinha. É um Insta maravilhoso, que é uma senhorinha que era dependente de álcool, que tem demência, e a filha dela posta diariamente, eles trabalham com isso, com esse Instagram, posta ela usando óleo à base de cannabis, e ela dança, ela conversa, é bem legal de ver, assim. Tudo bem que tem um suporte familiar bem legal, a gente vê que tem uma preocupação interessante ali, que às vezes os pacientes não têm acesso, mas é legal, se puderem dar uma olhadinha lá. Pode deixar. Acho que não temos mais nenhuma pergunta aqui no chat, acho que alguma pergunta nova nesse momento? Bom, doutor, então eu gostaria de começar aqui o nosso encerramento e agradecer mais uma vez, reiterar a presença do doutor aqui na live. Excelente aula, aprendemos bastante, gostei muito de ver os artigos, os slides, me sinto assim representada no doutor neste momento, tenho certeza disso, e todos que estão buscando essas informações em bases científicas. Gostaria de agradecer a todos presentes nessa sala, né, aos médicos presentes. A equipe de suporte, né, de acesso médico da Indeov vai dar continuidade com vocês depois, fiquem tranquilos, depois desse pós-evento. Então, os consultores estão aqui à disposição de todos vocês. O webinar, então, doutor, ficará gravado para a gente continuar aí disseminando o nosso propósito de disseminação de conhecimento, né, que a Indeov sempre traz muito nisso. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade também de deixar o convite, estender esse convite a todos os presentes da Cannabis Fair, né? Estaremos com um stand lá, conto com a presença de todos vocês, para nós tomarmos um cafezinho, batermos um papo e sairmos desse ambiente virtual e alinharmos aí nossos relacionamentos. Será um prazer recebê-los. E também aproveito para convidá-los para o nosso próximo curso de prescrição, aí em maio. Então, conto com todos, com a presença de todos. E agradecer mais uma vez o nosso evento, me sinto muito iluminada de estar aqui promovendo essa divulgação de conhecimento científico e da sua prática clínica. Doutor, muito obrigada pela presença e pela participação. Eu que agradeço, gente, de verdade, pelo convite, com a responsabilidade, né, falar para tanta gente assim que vai tratar os pacientes com cannabis, ou já trata os pacientes, mas é uma honra também, fico bem feliz. Muito obrigado, podem me convidar sempre. Pode deixar. Obrigada a todos. Uma boa noite. Muito obrigada a todos. Boa noite. Obrigada, doutor. Tchau, tchau. Boa noite, gente.